Hoje connosco, para comentar alguns destes destaques, está o jornalista Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá, vamos começar aqui pela manchete do Público. Criar escolas para atletas de alta competição é uma lacuna que urge resolver? Aparentemente sim, até porque há aqui um número que impressiona e que vem exatamente nesse lead desta manchete, que diz que o número de alunos cresceu 10 vezes em 4 anos. Passou de 60 para 600 alunos, aqueles que estão na alta competição. Ora, isso agora, com esta dimensão, mostra que se calhar é preciso ter já uma rede de escolas que seja capaz de albergar em condições ótimas esses alunos, permitindo-lhes exatamente que eles sejam capazes de compatibilizar o estudo com a alta competição. Estava provado há muito tempo que não pode haver alto rendimento sem haver da parte da escola alguma tolerância e, sobretudo, muita flexibilidade em relação a frequências de aulas, exames, etc. Ora, o que acontecia até agora era que o número de alunos que estava nessa alta competição era muito reduzido e, portanto, não havia sequer muita necessidade de criar uma estrutura devidamente equipada para albergar esses alunos. Quando nós passamos de 60 para 600, a situação muda radicalmente e isso obrigou o Ministério da Educação, e bem, parece-me, a criar agora, com este despacho, uma rede de escolas que esteja dedicada e que se preocupe de forma muito particular com esses mesmos atletas. Ricardo, antes de continuarmos, partilhamos com os espectadores do Jornal de Notícias, que acaba de chegar à nossa mesa de trabalho. Destaque principal para uma mãe que agride com violência bebé nos cuidados intensivos. É também notícia uma praga de javalis que causa centenas de acidentes e prejuízos de milhões. E ainda o Famalicão que sai à frente na Cimeira Minhota. Voltamos à conversa agora para comentarmos aqui, Ricardo, o destaque do I e para nos explicares porque é que há tanta polémica e tanta animosidade em relação à exploração de lítio em Portugal. Isso era expectável, porque sabemos que a exploração deste minério provoca danos naquilo que é não apenas a paisagem, mas a própria infraestrutura do solo que alberga este lítio. Há uma grande procura por este mineral, o que é compreensível. Estamos agora a falar da passagem do combustível para a eletricidade e muitas das pilhas que alimentam, por exemplo, agora os novos automóveis precisam deste material para funcionar, assim como muito material eletrónico que está agora a ter um grande desenvolvimento. Portugal, percebeu-se, era um país que tem muitos filões de lítio e isso torna um país particularmente apetecível para quem está a fazer esta exploração. Há vários anos que há operadores internacionais que querem exatamente estabelecer-se em Portugal. Tem havido alguma resistência, tem havido também alguma negligência nas licenças que vão sendo dadas, mas agora a situação está a ganhar outra dimensão e isso já chamou a atenção dos ativistas, dos ambientalistas que estão muito preocupados com esta situação e que em vários pontos do país, sobretudo até mais a norte, começam agora a fazer barulho relativamente a esta matéria. Sobre os problemas que a CP continua a contornar, como é que eles se resolvem? Pois, nós temos aqui duas notícias que complicam o problema. A notícia do Negócios, que diz que a CP está impedida de receber 80 milhões, porque isto era considerado uma indemnização compensatória e a Europa não permite que os Estados deem este tipo de ajudas, mas a verdade é que nós sabemos que a CP tem inúmeras lacunas que precisam de ser agora superadas. Algumas delas têm a ver exatamente com a maior frequência de transportes ferroviários e por isso é que esta notícia do Público diz que as supressões de comboios da CP, que costumam acontecer geralmente no verão, diminuíram 70% e, portanto, há agora claramente um esforço maior em dar resposta àquilo que foram as críticas muito veementes, feitas por partidos da oposição, mas pelas pessoas de uma maneira geral, para aquilo que era a falta de resposta da CP. Vamos ver se a CP continua a ter dinheiro para dar essas mesmas respostas, tendo em conta esta notícia do Negócios. E agora, olhando aqui para este destaque do I, pergunte as cicatrizes que possam ficar da entrevista que António Costa deu este fim de semana ao Semanário Expresso. Que efeitos é que podem ter num eventual cenário do Partido Socialista ganhar as eleições sem maioria? Eu penso que aquilo que nós chamamos a geringonça dificilmente é repetível numa próxima legislatura. António Costa já percebeu isso, percebeu desde logo quando o Partido Comunista disse que não voltaria a assinar nenhum documento e começou a perceber quando o próprio Bloco de Esquerda tentou ter alguma autonomia e passou a ser também mais agressivo relativamente ao Partido Socialista. Mas eu penso que esta declaração que António Costa fez, comparando o PCP e o Bloco de Esquerda, e dizendo que o PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco de Esquerda é um partido de massa média,
o objetivo dele era apelar ao voto ao centro. Há muita gente que vota geralmente PS, PSD e que tem alguma antipatia para com o Bloco de Esquerda. Ora, ao fazer esta ruptura com o Bloco de Esquerda, António Costa basicamente está a piscar o olho a esse eleitorado, nomeadamente àquele que está indeciso entre votar PSD e PS e que, se calhar, com esta declaração de António Costa, se sentará mais tentado a votar no Partido Socialista. O Rio tem alguma razão quando diz que se Costa e o PS são ingratos hoje em relação ao Bloco de Esquerda e se viram as costas ao Bloco de Esquerda, amanhã podem ser ingratos e virar as costas a qualquer partido? Sim, essa frase tem lógica. Agora, essa frase pode ser prejudicial para o próprio Rui Rio, porque fica por detrás dessas palavras a sensação de que Rio tem medo de que um dia António Costa lhe faça o mesmo, caso o PSD seja um suporte de um governo socialista. Ora, nós sabemos que muito do eleitorado social-democrata não quer nem sequer ouvir falar da possibilidade de um entendimento PS e PSD. E, portanto, essa frase, embora seja entendível à luz da lógica, é uma frase que, se calhar, politicamente não é muito benéfica para Rio. Vamos à cimeira do G7 perguntando qual é que terá sido o objetivo do presidente francês ao avançar com essa jogada diplomática, aparentemente secreta, de levar à cimeira do G7 o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, aparentemente com o desconhecimento do próprio Donald Trump. Ele diz que não. Ele diz que toda a gente sabia deste convite, que não é um convite para a própria cimeira, é um convite à margem da cimeira, para uma reunião entre os dois ministros dos Negócios Estrangeiros, iraniano e francês. Portanto, não envolve sequer os líderes dos países que estão reunidos em Biarritz e, portanto, há aqui algum desencontro de informações sobre quem é que está a dizer a verdade relativamente a esta matéria. Agora, o que me parece claro é que a França quer tomar alguma dianteira nesta negociação, percebendo que entre os Estados Unidos e o Irão há ali um impasse que será dificilmente superado. O que se percebe também da reação de Donald Trump é que, se calhar, os Estados Unidos, nesta altura, também não têm muito interesse em fazer avanços relativamente a esta matéria. E este jogo do gato e do rato, a que temos assistido há vários meses, já até com alguns conflitos armados no próprio Golfo, mostram que, se calhar, não há, neste momento, de nenhuma das partes, Estados Unidos ou Irão, vontade de negociações. Então, aquilo que a presidência francesa propõe é que os Estados Unidos levantem, ainda que parcialmente, o embargo imposto ao Irão e que, em contrapartida, Teherão enfim, retome o cumprimento do acordo que condiciona o programa nuclear. Isto não é execuível, no teu entendimento? É difícil neste momento, não é que seja impossível, e é sempre bom, benéfico, que estas vias diplomáticas sejam tentadas, até porque se há este impasse entre a diplomacia norte-americana e a diplomacia iraniana, então se calhar outras diplomacias, nomeadamente a francesa, mas também a japonesa, tem sido muito ativa, podem ter aqui um papel importante para tentar desbloquear isso. Acontecerá num curto espaço de tempo, parece muito difícil. A médio e longo prazo, eu diria, até por esta união de todos os países relativamente a essa vontade que o Irão pare o seu programa nuclear, isso já me parece mais execuível. Duas sugestões de leitura nas edições eletrónicas internacionais, começando pelo jornal The Guardian, a citar o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que diz que se houver uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, o Reino Unido não é obrigado a pagar a taxa de 39 mil milhões de libras, cerca de 43 mil milhões de euros, como resultado dessa saída. Partilhas deste entendimento de que saída sem acordo não dá lugar à dívida? Pois, aí os britânicos poderão invocar isso. E eu penso que essa aí é, de alguma maneira, a arma secreta que Boris Johnson tem para tentar encontrar uma plataforma de entendimento com a União Europeia. Dizendo, muito bem, então, se ficamos sem nenhum acordo, não contem com a nossa participação financeira. Na esperança de que Bruxelas, perante aquilo que é uma espécie de ameaça, ele diz que não, é uma constatação de factos, possa fazer algumas cedências, nomeadamente relativamente àquilo que os divide, que é o backstop entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Uma questão que eu acho que até agora Bruxelas tem dito que nunca abdicará. Vamos ver se haverá aqui alguma possibilidade, alguma brecha para que esse entendimento aconteça. O Boris Johnson está otimista em relação à execuibilidade, à possibilidade razoável, é a expressão que ele usa, de surgir um acordo até ao dia 31 de outubro. Sim. Mas andámos estes meses todos a negociar, como é que agora até outubro há de haver algum entendimento? É muito difícil, até porque do lado de Bruxelas já se disse, não há melhor acordo do que aquele que tinha sido feito por Theresa May. Do lado de Boris Johnson já se percebeu que ele quer mesmo é sair da
União Europeia. E até agora, nesta relação com Donald Trump, se percebe que ele está muito mais interessado em olhar para o outro lado do Atlântico do que em olhar para o outro lado da Mancha. E isso mostra como há aqui uma estratégia diferente do novo governo britânico. Mas cuidado para Boris Johnson. Basta ver o que é que os Estados Unidos estão agora a fazer com a China em termos de relações comerciais para que o Reino Unido possa não ficar muito sossegado. Mas o próprio Donald Trump, na cimeira deste domingo do G7, admitia um acordo bilateral rápido entre os Estados Unidos e o Reino Unido, assim que o Reino Unido deixa a União Europeia. É para levar a sério esta afirmação? É para levar a sério. O problema é depois o Reino Unido começar a sentir a pressão que os Estados Unidos está a fazer junto de todos os seus aliados nas trocas comerciais. Está a fazê-lo agora com a China, como já fez anteriormente com o Canadá e com o próprio México, pressionando esses aliados nos seus programas comerciais a fazerem muitas cedências relativamente aos interesses norte-americanos. E depois, a escalada de violência em Hong Kong continua também a merecer destaque na imprensa. No site do South China Morning Post, lemos que pela primeira vez foram usados ou disparados pelo menos um tiro de alerta para dispersar manifestantes que perseguiam e espancaram 3 polícias. Estes protestos para a democracia, Ricardo, começaram há 12 semanas. Não há forma de abrandar. Como é que se resolve isto? Pois, é muito difícil porque Pequim está a endurecer as suas posições e tem claramente ferramentas para o fazer e do lado dos manifestantes em Hong Kong, mas agora também já começou em Macau e há aqui uma questão que nos interessa particularmente a nós portugueses. Há aqui agora um radicalizar de posições que não sei que solução poderá vir a ter. Ou melhor, se calhar a solução pode estar num governo de Hong Kong que seja capaz de fazer a negociação entre as partes, isto é, que mostra alguma imparcialidade relativamente, por um lado, a Pequim, que tutela Hong Kong, mas também relativamente a estes manifestantes, que são cada vez em maior número e que, sobretudo, já mostraram que não vão desistir. E aqui das duas uma, ou há uma espécie de novo Tiananmen, como houve há algumas décadas, com consequências imprevisíveis neste momento, ou então terá que haver alguma cedência, eventualmente de parte a parte, até porque o caderno de reivindicações é relativamente longo, pode ser que haja, se houver cedências de Pequim em relação a algumas matérias, nomeadamente a das tradições, algumas cedências noutras reivindicações feitas pelos manifestantes. Tu admites que as redes sociais possam ter sido usadas como veículos de propagação, de propaganda ou como, enfim, agentes... dinamizadores, sobretudo. Dinamizadores, porque sim. Tivemos notícia de que o YouTube, o Facebook, o Twitter cancelaram contas, cancelaram canais, plataformas de vídeo, que divulgavam precisamente imagens e vídeos dos protestos. Sim, nem é tanto a questão de dar visibilidade internacional. Os próprios mass média estão a encarregar-se disso. Agora, as redes sociais estão a servir muito como mobilizadores dessa população, que é essencialmente jovem e que está claramente empenhada em fazer frente a um regime que é muito pouco tolerante relativamente a este género de manifestações, que é o regime de Pequim. Ricardo, obrigada por ter estado connosco e pelas sugestões que nos trouxeste. Boa semana. Estamos conversados por agora. Tenha uma excelente segunda-feira.